Você ouve o programa Insight pela sua rádio pelotense, né? Aliás, como o Dr. Debur ainda não chegou, e provavelmente possa ter algum paciente, a gente não vai, né? Estava convidado, né? Mas a gente sabe que também o paciente tem mais importância do que um programa de rádio, se for necessário. Né? Com certeza. A gente compreende a necessidade do médico, ainda mais na especialidade dele, né? Tem que estar sempre atento ao paciente. Mas, Newton, né, entre tantas coisas que a gente falou, né, a gente, no caso do abstrato, né, de conseguir compreender coisas, né, que muitas vezes a tua materialidade não permite. Né? E parece isso aí ser uma regra. Às vezes tu não tens uma condição de percepção, tu não vai entender, né, a sutilidade das situações. Né? Então, se isso é uma característica do ser humano, algumas pessoas, desde a época dos nossos ancestrais pré-humanos, os primeiros hominídeos já tinham as figuras rupestres nas cavernas da África e da Europa antiga, assinalando que algumas pessoas tinham a capacidade de simbolizar, de colocar pensamentos, ideias, fantasias, conflitos, desejos, representado em determinado lugar, ou seja, as pessoas já pensavam, já sentiam coisas, já tinham desejos e tudo mais desde sempre, digamos assim. Mas nem todo mundo fazia isso. Algumas pessoas tinham essa capacidade. Hoje, algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade de pensarem com mais profundidade. De tudo um pouco, né? Eu estava lendo, terminei de ler já tem algum tempo, o livro sobre pré-homem, né? Sim. Da enciclopédia Life. Né? Eu li o livro inteiro, né? Me chamou a atenção. Mas nesse inteirinho, teve uma matéria da Rede Bandeirante, me chamou a atenção, de uma região aqui no Brasil, né? Onde tem figuras rupestres. Sim. E tem essa teoria que diz, né, que o homem pintava nas cavernas aqueles seus medos, que são iguais lá na China, né, numa caverna de calcário, iguais na África, iguais na Oceania, né, na Austrália. Né? São semelhantes as figuras. Mas na Life, algumas teorias dão conta que eles pintavam quase com uma crença, né, de querer matar aquele animal que eles pintavam, né? Que a caça era predominante dos hominídeos. Né? Então, eles pintavam aquilo, né, ou para festejar que estavam caçando, ou porque sonhavam em caçar, né, aquele animal. E é como se fosse quase algo sagrado. Né? O fato é que parece que também a questão sacra, né, ela surge nesse período, né? Nesse período de pintura rupestre, né? Porque até eu acho que o homem, como ele era também caçado por outros animais, esse medo, né, de ser a presa do outro animal, colocava ele à noite numa situação de muito temor, né, Newton? Então, o ser humano sempre teve, os pré-humanos também sempre tiveram essa capacidade, digamos assim, expressa do mundo interno, de poder fantasiar, pensar, sentir e tudo mais. Fazia referência aos medos, aos espíritos dos animais, que esses desenhos rupestres, todos eles tinham como objetivo ferir o espírito do animal previamente, para depois, na caça, o animal estar mais susceptível, mais vulnerável, digamos assim, à flecha, à lança ou à pedra daquele indivíduo que saía em busca do alimento. Então, ele primeiro encerrava, ele primeiro feria, machucava, debilitava o espírito daquele animal que seria caçado depois. Isso implica num certo grau de sofisticação, de pensamento, de ideias, já tem um psiquismo atuante. Esses desenhos são de em torno de 10, 12, 13, 14, 15 mil anos atrás. A religião surge muito depois, né, na espécie humana, ou nos nossos ancestrais humanos. A religião é um pouco... Sim, mas a crença em alguma coisa mais já havia. A predisposição à crença, digamos assim, que depois foi organizada. A religião organizada surgiu muitos milhares de anos depois. O Wells classifica a religião como o medo e a falta de entendimento do que é a morte. Né? O medo da morte conduz o homem a ter uma crença.
Está relacionado com a história dos cemitérios, da morte, os rituais. Tu não consegue entender a morte. Sim. Quando o mais velho do bando morria, né, ele cercava esse mais velho do bando, que era o chefe do bando, né, ele cercava de uma série de utensílios, né, e assumia outra, lógico, né, a chefia daquele bando. Mas ele sempre com medo do retorno, né, daquele que ficou para trás. Era muito ameaçador. Até hoje a morte a imagem muito ameaçadora. dos deuses normalmente são imagens de velhos, porque são aqueles que abandonaram, os líderes antigos, né, velhos que abandonaram, porque morreram. Né? Até hoje, se nós olharmos em torno do tema da morte, nas mais diferentes religiões, existe uma espécie do controle dos vivos. Porque a ameaça do retorno, as maldições, o estar visto, o olhar, o sentimento de culpa, a paranoia toda que gira em torno do tema da morte é uma forma de exercício do controle, do domínio, do poder, inclusive. Então, tem povos inteiros, pessoas, tem massas de pessoas ao longo do mundo que se ajoelham frente a uma determinada ameaça. A finitude para nós ela é difícil de interpretar. Né? A finitude parece ser. Né? Sim. E nas próprias crenças, é difícil não ter alguma crença que não tenha um aspecto sobre a destruição total. Nós precisamos, parece, ter alguma coisa nesse sentido. Nós vivemos, ao longo dos muitos anos, sobre a questão das profecias de Nostradamus, que terminaria o mundo 2000. Depois nós tivemos o calendário Maia, né, que também dava conta algumas projeções de até líderes que iam surgir no mundo, coisas desse tipo. Até agora não se confirmou. Nesse ano, teve nas redes sociais, é muito comum, né, colocarem que ia ter um grande tsunami, essas coisas. Então as pessoas precisam ter alguma coisa que se amedrontem, parece, para valorizar a vida. Né? Sim. Bom, do ponto de vista científico, o que se sabe, agora há poucos meses atrás até isso foi divulgado de forma mais claramente, mas já se sabia antes, é que serão precisos alguns trilhões de anos para que o planeta Terra seja absorvido pelo Sol. Então ele vai ser derretido, digamos assim, ao ser absorvido pelo Sol, pela estrela. Alguns trilhões de anos, muitos trilhões de anos. Então, as pessoas que se acalmem em casa, tem muita coisa. Certamente o planeta Terra não vai desaparecer, teremos secas, períodos de chuva, desertos que vão mudar de lugar, períodos de muito frio, nevasca. Agora, eras glaciais nós tivemos. Muitas. Isso sim. Muitas. Isso sim. No mínimo 12 já está, parece que 12 a 14 já estão registradas. Newton, é inegável que a ação humana também está causando uma série de prejuízos até a nossa qualidade de vida, porque a Terra não vai acabar por causa nossa. Não, com certeza mas não. O mesmo se dá nessas áreas onde foram feitos testes, né, de bombas atômicas. Né? Sim. Eles calculavam um tempo X para recuperação, e não está sendo essa previsão humana, né? Sim. A natureza ela é mais forte, ela é independente. Né? Independente. Nós ajudamos e atrapalhamos, mas ela tem um ciclo. Nós os achamos. Né? A natureza é maior. Se nós, então, vê só a arrogância, a onipotência do ser humano como um todo e nossa em especial. Todos nós, de alguma forma, nos achamos mais do que somos. Nós damos poder muito além do que temos. E voltando ao bloco anterior que falávamos da relação entre pais e filhos e a influência que os pais exercem sobre os filhos e se oferecerem como modelos, muitas vezes salvadores, messiânicos para os filhos, se eles não forem igual a mim, não vão dar certo na vida. Muitos pais pensam assim. Vem um pouco dessa história da humanidade, do indivíduo, dessa arrogância horrorosa, quando na verdade a tendência dos filhos serem muito melhores que os pais, pela purificação, pela capacidade de superação e tudo mais. Nós atrapalhamos nossos filhos e muitas vezes não deixamos eles nos ultrapassarem, cheios de boas intenções, cada um de nós, né? Determinando o que eles devem fazer e afastando eles do destino deles, que seria muito mais interessante, ou poderia pelo menos ser muito mais interessante que os nossos. Aí nós dizemos, não, mas aí tem a droga, o álcool, os perigos da vida, pode morrer na rua. E quanto mais nós interferimos e intervimos, mais nós aproximamos eles das drogas e dos perigos da rua e tudo mais, porque o indivíduo bate a porta, sai indignado, se junta com pessoas que não deveriam se juntar por simples antagonismo, porque nós fazemos pressão por eles serem parecidos conosco, eles querem tudo que eles querem é serem diferentes. Então se juntam com um indivíduo drogado, com um grupo drogado, e passam a fazer uso do álcool e correm de carro e andam na madrugada desprevenidos para serem diferentes de nós, porque nós somos muito prevenidos, muito organizados e não usamos álcool, não usamos droga, não fumamos, não sei o que mais.
Então, nós jogamos os nossos filhos no mundo. Não que tenhamos que fazer uso de tudo isso para eles serem diferentes de nós, mas há um despreparo total na maneira como nós abordamos os temas, na forma como nós qualificamos a conversa e assim por diante. Então, somos muito arrogantes enquanto pessoas, seres humanos, no sentido de nos oferecermos como um modelo salvador. Quando, na verdade, nem nós nos salvamos, somos cheios de erros e nós tratamos mal as pessoas no cotidiano. Basta olhar nossas relações dentro de casa, por mais bem intencionados que sejamos, sempre escapamos aqui e ali e somos vítimas também de comentários destrutivos de um lado e de outro, toleráveis, socialmente aceitáveis, digamos assim. As pessoas se resgatam logo depois, pensamos, pedimos desculpa, nos resgatamos, mas é um eterno trabalhar isso, não tem nada de perfeição, ao contrário, é uma imperfeição total o tempo todo, porque os nossos filhos têm que nos seguirem, serem a nossa cópia, a nossa imagem e semelhança, se nós até no atraso, porque nós não enxergamos o nosso atraso, enxergamos só o lado bom da vida, e os nossos passos, ou maus passos, são tremendamente... Nós temos um ouvinte na linha, né? Caiu aqui, vamos fazer um desastre aqui na mesa do rádio. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Sim, fica à vontade, senhora. Pois não. O Sidney Acosta está? Como? Sidney Acosta Murilo, você encontra? É uma ligação Corta. perdida. Aí não entrou tem, uma linha cruzada. Aí não tem uma linha cruzada aí nesse inteirinho. Bom, a gente deixa para lá. Faz parte, faz parte, até quebra um pouco, né, Nil? Quebra um pouco. Agora, essa questão, acho que a gente, né, quando pais, né, nós somos um pouco demagogos com os filhos. Sim. Porque nós achamos que nós somos o cara. Né? Sim. Nós temos que imprimir... nós acreditamos nisso, na maioria das vezes. Nós nos oferecemos como um modelo infalível quando nós temos, na verdade, uma incapacidade enorme de nos examinarmos e de falarmos com os nossos filhos sobre os nossos defeitos, os nossos erros. Geralmente falamos sobre os acertos, nunca sobre os defeitos. E não aceitamos, de alguma forma, que eles nos denunciem. Consequentemente, sempre nos oferecemos de uma forma idealizada. E até nos questionem. E que nos questione. Consequentemente, que nos questione. Toda vez que nós só falamos das coisas boas e deixamos as ruins de lado, nós nos auto-idealizamos. Toda vez que nós nos oferecemos com um modelo idealizado, perfeito, nós criamos uma paranoia do cão na relação entre nós e nossos filhos, porque todo indivíduo idealizado é persecutório, é ameaçador. Temos as ditaduras, é um exemplo disso. Por que o indivíduo se mantém no poder? Porque ele é ameaçador para o outro. As pessoas se sentem pequenininhas, engrandecem ele e ao mesmo tempo se diminuem. Quando na verdade o indivíduo nem deveria ser tão grande, tampouco a população tão pequena. Porque são iguais. O indivíduo está ali por ocasiões, por casualidade, ou por necessidade, ou por temporalidade e tudo mais. Ele não está ali porque ele é um Deus. Mas nós criamos os deuses. Na medida que nós criamos os deuses, e todos os deuses são terrivelmente persecutórios, cria uma paranoia do cão em nós. Porque nós nos sentimos vigiados, observados, criticados, nunca estamos à altura, menosprezados, submetidos, submissos, e etc, etc. Criamos uma distância enorme entre nós e o Deus. Todos os deuses são muito longe de nós. E assim acontece entre pais e filhos. Toda vez que nós nos auto-idealizamos e nos oferecemos como o Salvador, o Messias dos nossos filhos, criamos uma desconfiança enorme entre nós e eles, de uma distância imensa. Perdemos a oportunidade de estabelecer o diálogo. Perdemos a oportunidade de falar das coisas simples do cotidiano, de passarmos o nosso conhecimento, as nossas dúvidas e aprendermos com eles. Nossos filhos são uma fonte de ensinamento enorme, que nós perdemos na medida em que nós não conseguimos estabelecer com eles um diálogo mais profundo, escutar com atenção o que eles dizem, que nem sempre estão equivocados, são pessoas jovens, crianças pequenininhas, de 3, 4 aninhos de idade, de repente dizem coisas que nós ficamos assombrados. Essa palavra escutar, né, Newton, ela merece mais de um programa. Porque será que nós conseguimos escutar? Não conseguimos. Escutamos muito pouco. Não só a questão do filho, mas escutar de uma forma geral. Escutamos muito pouco. O psiquismo humano não tem muito essa capacidade de olhar o outro desprovido de críticas internas nossas. Toda vez que nós escutamos o outro, aquela escuta entra para dentro de nós, aquelas vozes entram para dentro de nós, cheio de ruídos, é como uma rádio mal sintonizada.
com outras vozes junto. A pessoa em casa que gosta, que nos escuta pela rádio, pelo rádio, pelo aparelho, e sintoniza mal e entram 2, 3 rádios na mesma frequência, ali pertinho uma da outra, vozes que se colocam uma em cima da outra, é mais ou menos assim. O que nós escutamos é realmente o que o outro disse, ou o que nós entendemos do que o outro disse, o que podemos escutar do que o outro disse, e quão perturbado está isso dentro de nós, e quantas vozes surgem ao mesmo tempo, comentários, críticas. As tuas vivências, né? Tu escuta já com um julgamento, atuais e herdadas. Pré-julgamento, né, Nilton? Atuais e herdadas. Então, isso é um caldo de cultivo para confusão. É interessante que nós temos os nossos sentidos, né? Que, ao mesmo tempo que podem entender as coisas ao nosso redor, também nos iludem, né? É o caso da própria visão, né? Tu enxerga, aliás, tu vê, mas às vezes tu não enxerga, né? Uma coisa é enxergar, outra coisa é ver, né? É a mesma coisa escutar, né? Tu escuta, mas será que tu compreende? Tu tem com capacidade de compreender, né, aquilo que tu está escutando? É verdade. Queria fazer um parênteses, a doutora Angélica Cardoso está nos dizendo que é sempre bom, está nos assistindo ao vivo, e a doutora Angélica é médica e diz que é sempre bom poder pensar, está mandando um abraço e bom fim de semana para nós. Certo. Leandro, a escuta, ela depende fundamentalmente da nossa capacidade de podermos nos desvestir, tirarmos momentaneamente um capacete que nos encerra, que nos emburrece, nos transforma numa pessoa estúpida e blindada, bloqueada para o que vem de fora. Então, o psiquismo humano tem um pouco essa capacidade de funcionar como uma espécie de um capacete armado que bloqueia tudo que vem de fora, para que nós possamos ficar encerrados nos nossos princípios, nas nossas ideias, nos mandatos históricos, familiares, nos mandatos dos nossos pais. Nossos pais passam a ser um grande moderador, direta e indiretamente, e a história da nossa família. Todos nós fazemos referência aos nossos antepassados, o avô, a avó. Não que não possa ser feito, não que isso não possa ter uma história de amor, mas no sentido de nos obrigar a pensar de uma forma que nem sequer é a nossa. Então, fazemos poucas rupturas, nos abrimos pouco para coisas novas. O outro que de repente passa a ser mal visto, não aprendemos com o outro, nos emburrecemos, ficamos endogâmicos com as mesmas ideias dando volta na nossa cabeça, nos empobrecendo. Não temos a capacidade, na maioria das vezes, de ver no outro uma saída, escutar o pensamento do outro, as palavras do outro, e articular aquilo com que nós temos, e muitos entre si, e encontrarmos formas interessantes, reconhecermos que aquilo que o outro está dizendo pode ter algo de interessante, pensarmos juntos a partir dali. Isso não é uma virtude do psiquismo humano. Nós somos sempre endogâmicos, fechados, olhamos mais para dentro do que para fora, não no sentido da profundidade. É uma tendência, parece uma tendência do psiquismo humano. Daí, nos oferecermos muito mais como modelo do que tomarmos o modelo dos outros. Olhamos a vida de uma forma estranha, considerando a cor do outro uma ameaça para nós, o cheiro do outro como uma ameaça para nós, a roupa do outro, os pensamentos do outro como uma ameaça para nós, porque vai nos propondo rupturas que nós não somos capazes. Na verdade, voltamos à questão que muitas vezes nós temos falado aqui, de que o psiquismo humano ele é muito covarde. Todos nós somos covardes de alguma forma, na medida em que encontramos maneiras, escapes, fugas, digamos assim, que não nos permitem enfrentar as coisas como são. Nós não vemos a coisa como ela é, nós interpretamos a coisa desde nós. Nós não temos a capacidade de olhar para uma determinada pessoa e descrever a pessoa exatamente como ela é. Nós descrevemos a pessoa como nós enxergamos essa pessoa, já contaminada pelo nosso mundo interno. E defendemos isso com uma veemência incrível. Brigamos, os países brigam entre si, verdades absolutas, de uma maneira incrível, onde um não tem a possibilidade de fazer o outro pensar com mais profundidade, refletir, revisar conceitos e assim por diante. Sim, nosso telefone aqui está tocando, mas agora não posso dar retorno. Ô Nilton, isso aí é interessante, que você também desvia a atenção muito rapidamente. O foco. Sim. Né? Se a gente pensar, nós temos sentidos, mas os nossos sentidos nos enganam.
Sim, É muitas muito, vezes. é muito comum tu te enganar com teus próprios sentidos. Embora tu tenha a visão plena, tu tenha a escuta perfeita, né? A tua mão, o toque da tua mão, se tu fechar os olhos e tocar num objeto, provavelmente tu não vai entender qual é o objeto que está tocando. Né? A tua interpretação vai ser completamente fora. Né? E cada um vai interpretar de acordo com as suas possibilidades. É a história da comunidade de cegos que recebeu um elefante, que aqui nós já falamos algumas vezes aqui. Cada um tem uma percepção. Cada um toca numa parte do elefante e define o elefante como aquela parte que tocou. A pata, a tromba, a barriga, a orelha, o rabo. E cada um vai dizer que o elefante é aquilo que ele tocou. Então nós todos somos cegos de alguma forma e temos essa blindagem no sentido de não enxergarmos as coisas como são na totalidade. E nem sequer desconfiamos, e nem temos vontade de desconfiar, porque o desconfiar de nós mesmos é incômodo, provoca uma desidealização, provoca um desencaixe, é muito desagradável. Ao mesmo tempo que a gente pode ter o órgão funcionando e não dá certo, por outro lado, aqueles que não têm, às vezes têm uma leitura de mundo maravilhosa. E eu me refiro até, vamos pegar as pessoas que são cegas, né? Sim. Dá gosto de falar com uma pessoa, às vezes, né, pela leitura de mundo que ela tem. E são muitos ouvintes de rádio. Sim. Eles têm uma percepção pela escuta muito aprimorada, sim, que nós, às vezes, não temos. Né? E, sobretudo, desenvolvem outras habilidades, outros sentidos. Parece que a gente não tendo, tu desenvolve. Tu tendo, tu não dá valor àquilo que tu tem. A visão para nós, seres humanos, de todos os sentidos, certamente é o mais importante, porque a visão nos permite olhar longe, olhar perto, nos permite detectar o perigo, criarmos defesas, estratégias, nos permite enxergar as pessoas, enxergar a vida, nos permite a vida no sentido externo, evidentemente. A visão de todos os sentidos é indiscutivelmente é o mais importante. Na medida que o indivíduo perde a visão, ele tem que desenvolver outras capacidades. Mas a estratégia de vida muda. É certo que essa pessoa não vai ter desejos, não vai ter tendências exatamente iguais a das pessoas que têm a visão. Ele não vai querer escalar o Monte Everest porque não tem sentido escalar o Monte Everest. De repente ele vai querer saber, ele pode até ir até a base e tal, mas tem coisas que para ele não vai ter sentido. Que para nós, de repente, chegarmos no cume do Monte Everest e colocarmos a bandeira da nossa pátria-mãe, e aqui eu estou insistindo na palavra mãe, passa a ter uma importância enorme, ou irmos para uma guerra e matarmos dezenas ou milhares de pessoas para defendermos a nossa pátria-mãe, de novo, que não tem sentido nenhum para uma outra pessoa que não pode exercer essa função, ou não quer, ou está impossibilitado e tudo mais, que de repente vai ser até cômico. De que mãe nós estamos falando? E de que pátria? Mãe terra, pátria, bandeira mãe, hino. De que mãe mesmo nós estamos falando? De que sentimentos, de que vivências são essas que estão exacerbadas em determinados momentos? Que loucamente as pessoas defendem e morrem sem ter a menor noção do que estão fazendo ou dizendo. Então, de repente, esse desejo de colocar em prática essas coisas ficam atenuados ou modificados. O indivíduo tem mais elementos profundos, inclusive, muitas vezes, para dizer, assim como eu disse agora, de que mãe mesmo nós estamos falando? E assim por diante. Então, certamente, uma pessoa que se questiona, como assim eu tenho que mandar meus filhos para a luta, para a guerra, para morrer, quando tu que organizasse a guerra estás aí com teus filhos, porque teus filhos não vão entrar na guerra? Como os senadores dos Estados Unidos, os filhos dos senadores e deputados dos Estados Unidos nunca vão para a guerra, só vão para a guerra quando eles conseguem fugir dos pais. Eles chegam a roubar os filhos, esconder os filhos para não irem para a guerra. Mas os filhos das demais pessoas vão heroicamente morrer na guerra. Que estão sempre semeando guerra para poder destruir, reconstruir, ganhar dinheiro reconstruindo. O país dos outros. Como assim? Meus filhos têm que ir para a guerra para morrer heroicamente, para defender a mãe? De que mãe nós estamos falando? Da mãe deles? A mãe pátria? Mas que pátria que manda os filhos para a guerra? Como assim? Então, quando o indivíduo começa a pensar essas coisas todas, é evidente que começa a ter argumentos para contrapor e questionar e tudo mais. Se fosse bom, os filhos dos senadores dos Estados Unidos iriam todos para a guerra. Não vão.
Os filhos dos presidentes vão para a guerra? Não vão. Os filhos da rainha da Inglaterra vão, mas vão assim, lá protegidos. Claro. Lá atrás, até vão, colocam farda, andam de avião, de helicóptero, não sei o que mais, mas jamais foram para o fronte. E não vão ir jamais. É só para inglês ver, literalmente, nesse caso, né? Então, bom, mas os nossos têm que irem para frente, morrerem abraçados numa bandeira da mãe querida, pátria mãe. Como assim? Então, voltamos ao primeiro bloco do programa. É muito importante que as pessoas em casa estimulem seus filhos a estudarem, porque o conhecimento, o estudo, é a história que vai permitir que as pessoas enxerguem isso e não entrem nessas canoas furadas dessa forma. Não se embanderem, não se entusiasmem loucamente. Embora isso aí, às vezes, não tem nem como não entrar. Bom, porque é uma imposição, quase uma imposição em algumas situações, né? Mais ou menos. Se o Brasil entrasse em guerra e meus filhos fossem convocados, eu não teria nenhum pudor em trocar de país na mesma hora. Ou antes, até se eu previsto isso aí. Certamente eu mudaria de país. Sem nenhum tipo de conflito. Por quê? Porque eu não concordo, eu acho que a guerra entre dois países tem que ser os dois presidentes da república, cada um com uma pistola na cintura. Querem fazer guerra? Não tem problema, vamos fazer um duelo. O presidente que morrer perde a guerra. Pronto, está resolvido. Seria mais civilizado, já que querem usar um primitivismo. Dentro do primitivismo, esse seria o mais civilizado. Ah, não, mas aí o presidente vai morrer. O presidente não pode morrer. Meu filho pode morrer. Vai ficar legal isso. Encher o cemitério com os filhos das pessoas. Isso pode. Porque os filhos deles também não vão. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas. Eu estou fora. Não existe patriotismo. O tempo está esgotado, assim. Quase esgotado, mas se atribui a isso aí a uma covardia, entre aspas, né? Porque bom para o sistema, né, que o covarde é pejorativo. Eu prefiro ser um covarde vivo do que um corajoso morto. Agora, existem povos que criavam até a frase, né? Se queres uma paz, se prepara para a guerra. São outros tempos. Primitivismo, né? não mudamos nada. Mas só que no mundo de hoje, Newton, parece que essa é a realidade. O Estado em si está perdendo a guerra para o marginal, né? O drogado, nem o drogado, perdão, o drogado coitado, né? já é vítima. Ele já perdeu a guerra. Ele já perdeu, por falta de assistência, orientação e tudo mais. Né? O traficante tem mais poder hoje que o Estado. Né? E é uma guerra que nós temos no dia a dia, em toda e qualquer cidade. Como é que para enfrentar? Né? Fugir é que não dá, porque em qualquer lugar do mundo tem. Toda vez que o Estado se encolhe, o bandido assume. Isso é um diagnóstico que nós já fazemos assim, aqui em cima da mesa. Estado encolhido. A ausência de Estado. O bandido que poderoso. Mas isso é a ausência do Estado e a nossa legislação também que... Né, bom, é a ausência do Estado. Né? Depois tem que ver como fazer para organizar. Nós somos muito hipócritas, Newton. Totalmente. Porque nós botamos uma legislação que protege tanto, né, o bandido, né, e nós cada vez mais nós estamos... Né, porque é uma forma de desarmar a população. Tu desarma a população encolhendo o Estado na segurança. Tu desarma a população encolhendo o Estado na educação. Tu desarma a população encolhendo o Estado na saúde. São os 3 pilares que fazem as pessoas ficarem desarmadas. O indivíduo sem saúde fica acovardado. O indivíduo sem educação fica acovardado. Ele não tem elementos para questionar e pensar como nós estamos pensando. E o indivíduo sem segurança também é acovardado. Ele não sai de casa, ele tem medo de todo mundo. Com isso nós conseguimos um domínio perfeito. E os políticos têm feito isso, tanto os da esquerda quanto da direita, porque aqui não é um problema de ser PT ou não PT, ou PC do B, não sei o que coisa. Não, os políticos no Brasil têm feito isso com muita insistência nas últimas décadas. O que me entristece que na esquerda e direita, muitas vezes no país, é só o bolso que entra a propina. Né? Uns colocam na esquerda, outros colocam na direita roubar. E outros até na cueca. Mas a ideologia no país, hoje, né, ela é só um rótulo para poder disputar o poder. Assim como em casa, um pai para poder exercer o poder e dominar os filhos e poder fazer com que os filhos não enxerguem o caráter dele, é importante que ele intimide, que ele minta, que ele desarme, que ele desorganize a família para ele poder circular em paz. Os políticos fazem exatamente igual. É a mesma estratégia. Não tem diferença. Newton, obrigado pela sua vinda. Assim concluímos a edição de hoje. E voltamos no próximo sábado. Até lá.